Graça e paz, queridos, da parte daquele que nos fortalece, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu, mais uma vez, me sinto muito honrado de, nesta manhã de sábado, 18 de abril de 2015, servir de canal de bênção para transmitir uma palavra que, com certeza, vai ir ao encontro do seu coração. Uma palavra que vai estremecer a sua alma, que não só isso, ela vai impactar aleluia, a sua vida. Por quê, pastor Josimar? Porque a presença do Senhor vai estar no nosso meio em todo o decorrer desta palavra nesta manhã de sábado, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Com certeza você vai ser ricamente abençoado nesta manhã. Outro sim, nós estamos com mais de 800 pessoas já no nosso Facebook, pastores, evangelistas de outros ministérios e de todas as partes do Brasil, né, de Portugal, outra parte da Europa, né, aqui dos Estados Unidos, do Canadá. Muitos pastores não me conhecem e estão me perguntando, né, no meu message, pastor, da onde você é? Eu vou responder rapidinho. Eu pertenço ao Revival Church for the Nation, Assembly of God, aqui nos Estados Unidos. O meu pastor é o apóstolo Loriel de Jesus e a minha pastora é a apóstola Jussara de Jesus. Nós estamos aqui nos Estados Unidos há mais de 18 anos, num mesmo propósito, num só pensamento, que é, primeiramente, glorificar e exaltar ao nome do que vive e reina para todo sempre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aqui já há mais de 18 anos, fazendo história, deixando legado às gerações que se seguem. E nesse ano de 2015 não vai ser diferente. A palavra de ordem é rodear a terra nesse tempo do fim e levar o máximo de almas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com certeza, aleluias, muitas pessoas ainda vão ouvir falar, não só da minha pessoa, como de muitas pessoas que vão se levantar nesse tempo do fim para fazer uma obra específica para Deus. Amém? Aleluias. Eu não gosto de me delongar muito, então tá aí, meu pastor é o apóstolo Loriel de Jesus e minha pastora é a apóstola Jussara de Jesus. Amém? Eu, nesta manhã de sábado, meu Deus, eu tenho uma palavra tremenda que vai impactar a sua alma por causa da presença de Deus, que vai estar nos acompanhando em todo o mover, em toda essa palavra, até o fim dela. Amém? Eu creio que eu vou levar uns 30, 40 minutos, mas eu quero ser fiel e eu quero também que vocês sentem e ouçam essa palavra do começo ao fim. Amém? Nós vamos estar, nesta manhã de sábado, meditando a respeito de 4 requisitos, 4 particularidades. Eu não defini o termo, ou 4 exigências que um homem de Deus tem que ter antes de ser enviado às nações para ganhar almas para o reino ao redor da terra. Eu quero usar como base o livro do profeta Isaías, do profeta Ezequiel, do profeta Ezequiel, e falar sobre a pessoa desse profeta. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nesta feita, como eu já havia dito, nós vamos falar a respeito da trajetória de um jovem profeta, que é o profeta Ezequiel. Um jovem procedente de uma linhagem sacerdotal, chamada desde o ventre da sua mãe para fazer algo sobrenatural para Deus na face dessa terra, num tempo propício por Deus, num tempo oportuno por Deus, num tempo oportuno para ele mesmo promover o seu ministério de profeta, fazer história e deixar legado à geração que Jeová colocou na palma das suas mãos. Amém? Abra vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 24. Eu queria ler bastante versículos, mas eu vou ganhar tempo dizendo a respeito de alguns versículos. Amém? O capítulo 1 de Ezequiel, versículo 1, diz assim: E aconteceu no 30º ano do 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram o céu, e eu vi visões de Deus. Meu Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote,
na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Você sabe que todo o capítulo 1 fala das visões que Ezequiel teve. Ezequiel teve as visões, né? E dentro dessas visões ele viu a carruagem, trono de Deus, sendo conduzida por 4 querubins, que tinha 4 rostos, o rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de água, que se locomovia conforme o Espírito de Deus falava com que ele se comovia, e ele se comovia. E lá no versículo 28 do capítulo 1, fala assim, olha, lá no final, no versículo 28, capítulo 1, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor dele. Este era o aspecto da semelhança, da glória de Jesus Cristo. E vendo isso cair sobre o meu rosto, e ao cair, ao se prostrar, eu ouvi a voz de quem falava comigo. Ouça esta palavra, e eu ouvi a voz de quem falava comigo. E eu vou explicar depois vocês. Amém? O capítulo 2, eu quero que vocês me acompanhem na Bíblia. Diz assim, e disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. E eu ouvi o que ele me falava. Ou seja, viu visões, ele estava sensível à voz do Espírito e ouvia as instruções que o Espírito lhe falara. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até o mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. E eu te envio a eles. E você, quando chegar no meio deles, lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles quer, ouçam ou deixem de ouvir, eles vão saber, ter a convicção que esteve no meio deles um profeta enviado por mim. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 24, rapidinho, queria ler o versículo 15 até o 27, não tem tempo. Eu corro olhando para esses minutos, mas eu vou ler alguns versículos. O versículo 24 diz assim, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe só. Mas quando isso acontecer, você não vai lamentar, nem vai chorar, nem vai deixar as lágrimas cair dos seus olhos. Vai refrear o seu gemido, não vai tomar luto por morto, vai atar o teu turbante e colocar nos pés do teu sapato. E não vai te rebuçar e não vai comer o pão dos homens. E eu falei isso pela manhã e à tarde Deus matou a minha esposa. Aí depois que Deus mata a esposa dele, o povo pergunta, no versículo 19, e o povo me disse, não nos farás saber o que significa estas coisas que está fazendo? E eu lhe disse, veio a minha palavra do Senhor dizendo, diz a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, a glória da vossa fortaleza, o desejo dos vossos olhos, o regalo da vossa alma, e os vossos filhos, as vossas filhas que deixaste, cairão a espada. Ou seja, já que no capítulo 24, Deus está falando do templo de Salomão. Deus usou a esposa do profeta para provar, né, a estrutura de um homem de Deus. A estrutura que um homem tem que ter mediante as provações que Deus nos coloca. Então Deus vem e tira a esposa do profeta Ezequiel para ele manter uma estrutura de crente fiel diante dele, diante dos homens, mostrando que ele não ia chorar, que ele ia continuar o propósito de Deus na terra, fazendo a obra, pregando a palavra. É isso que Deus queria fazer. E também falando que da mesma maneira que ele tirou a esposa do profeta Ezequiel, ele ia tirar aquilo que o povo mais almejava, que era o templo de Salomão. Então isso a gente vai ver no decorrer da palavra. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Aleluias! Meus queridos internautas, chegou a hora de ministrar essa palavra. Meus caros companheiros de ministério, você que de alguma maneira encontrou esta palavra e se assentou e está ouvindo com muita atenção, esta palavra vai ser uma palavra tremenda, tá? Para a sua vida, amém? Como eu já havia dito, nós temos aqui em nossas mãos a trajetória de um jovem chamado desde o ventre da sua mãe para fazer algo sobrenatural
para Deus aqui na terra dos viventes, em um tempo determinado e oportuno, aleluias, para Deus. Um jovem que, como eu já havia falado, era procedente de uma linhagem sacerdotal, que aos 25 anos de idade, ele não sabia ainda as diretrizes específicas de Deus para com a sua vida, mas por causa da convicção da sua chamada, ele estava se preparando para ser pastor em um dos lugares mais almejado, mais cobiçado da sua época, que era o Templo de Salomão, que ficava em Jerusalém. Nós, queridos, temos aqui, nesta manhã de sábado, 18 de abril de 2015, em nossas mãos, nessa feita, a trajetória de um jovem de apenas 25 anos de idade, que nem imaginava que para ser um homem de Deus, tinha que ter mais do que a sua convicção, a convicção da sua chamada ministerial. Ele tinha que ter um encontro com o seu Deus, com o seu Criador, uma experiência íntima com o Deus que havia lhe chamado, independente daquilo que ele estava vivenciando como escravo na Babilônia, em fronte ao rio Quebar. Ouça-me nesta manhã, nós temos aqui em nossas mãos, aleluia, a trajetória de um jovem que tem, preste bem, que tem os seus sonhos abortados. Por quê, pastor? Abortado. Mas na sua ótica humana, ele não sabia o que Deus tinha para ele. Foi abortado. Porque quando, ao invés de pastorear a igreja de Jerusalém, ele é levado para ser escravo na Babilônia. Eu vou abrir um parênteses. Babilônia era o lugar onde ele seria aprovado por Deus para ser um dos maiores profetas de sua geração. Homem que deixaria o seu legado, marcaria o seu tempo e marcaria a sua geração como arauto de Deus na terra dos viventes, como profeta fiel do Altíssimo. Ele, aleluias, não estava sozinho. Ele estava acompanhado de duas grandes celebridades. Ele estava acompanhado do profeta Daniel, do profeta Jeremias. O profeta Daniel já estava dentro do palácio, já tinha impactado muita gente com o seu testemunho. O profeta Jeremias estava pregando em Judá para os judeus que ali ficaram. Meus amados, e quando eu meditava na trajetória desse jovem, eu contemplava uma decepção ministerial. Como o pastor Josimar é? Imagina você se preparar toda a sua vida com a convicção de que Deus vai fazer de você um pastor. Vai te lançar ao ministério. E de repente um desses pastores matadores de sonho vem e joga um balde de água na sua cabeça e diz: olha, você não vai ser pastor nada, sua chamada não é para pastor. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele se preparou a vida inteira para pastorear dentro do templo de Salomão. E o balde de água que jogaram na cabeça de Ezequiel foi o balde de água chamada escravidão dentro da Babilônia. Imagina. Em sua ótica humana, né? Porque às vezes nós não sabemos o que Deus tinha. Ou seja, quando eu contemplava a sua decepção ministerial em sua ótica humana, porque para ser pastor nessa época Deus havia determinado que o homem tinha que ter 30 anos, depois abaixou para 25, já no tempo do rei Davi abaixou para 20 anos. Você poderia ser pastor com 20 anos. Isso está registrado, só para informação de vocês, em Números capítulo 4, versículo 3, em Números capítulo 8, versículo 24, em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 17. Só para você estar informado. Mas eu não quero perder a linha do pensamento. Então, quando eu meditava e contemplava a decepção ministerial de Ezequiel em sua ótica humana, o Espírito Santo de Deus me deu 4 revelações para mim poder passar para vocês nessa feita. E ao mesmo tempo,
ele falava no íntimo do meu coração: Josimar, para ser um homem de Deus, um profeta do Senhor nesse tempo do fim, e arrastar multidões aos pés de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, você tem que ter mais do que uma convicção do seu ministério, da sua chamada. Você tem que ter uma experiência com Deus, com o seu Criador. E é sobre esses 4 requisitos e a respeito dessa convicção, não só ministerial, e uma experiência com Deus, é que eu vou lhes falar nesta manhã. O primeiro requisito que um homem de Deus tem que ter antes de ser enviado às nações para ganhar almas, aleluias, para o reino ao redor da terra, é ter uma experiência íntima com o seu Deus. Meus amados, prestem bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui nesta manhã. Todo homem de Deus tem que ter a convicção da sua chamada. Essa convicção, ela tem que estar acima da circunstância, acima das suas indagações. Mas essa convicção não é o suficiente. É apenas uma gotinha d'água em tudo aquilo que Deus quer fazer através de nossas vidas. Realmente o que Deus quer que nós façamos é que nós venhamos buscá-lo em espírito e em verdade e ter uma experiência íntima com ele, cara a cara, como Moisés e outros que tiveram, como Ezequiel. Experiência, aleluia, daquilo que ele tem para cada um de nós nesse tempo do fim. Aleluias! Oh, xaramanaiandekenemenas. Aleluias! Santo é o nome do Senhor. Aleluias! Aleluias! Quando eu olho para o capítulo 1 de Ezequiel, nós podemos ver e contemplar que o profeta Ezequiel, ele se encontrava na Babilônia, de frente ao rio Quebar, dependendo da sua versão, de frente ou junto ao rio Quebar. E em uma conjectura minha, o profeta Ezequiel, ele estava indagando a Deus. Ele estava revoltado com Deus e dizendo o porquê que nós estamos aqui se nós somos o seu povo. O propósito de Deus era muito grande na vida dele. Era uma nação inteira para ele profetizar, evangelizar, mas ele não sabia. Ezequiel, frustrado com a sua chamada sacerdotal ou pastoral, em uma conjectura minha, ele dizia: Deus, como pode o Senhor permitir que o seu povo viva como escravo na Babilônia, tendo em vista que todos os povos sabem que esse povo lhe pertence um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que transformou as águas amarga em águas doces, um Deus que sustentou o seu povo por 40 anos no deserto, aleluia, com maná, um Deus de estratégia, um Deus de guerra, um Deus soberano, um Deus forte, aleluia, um Deus, aleluia, poderoso. Como pode nós estarmos vivendo como escravo, pertencendo a um Deus como esse? Aí, queridos, quando ele indagava a Deus sobre estas coisas, a Bíblia diz que os céus se abrem e ele começa a ter visão de Deus. Ai, xaramanagaçubriá. Tem muita gente que está me vendo, aleluia, tem convicção da chamada, mas você não teve uma experiência íntima com Deus. E enquanto você não tiver uma experiência íntima com Deus, você não vai estar pronto para executar os propósitos e desígnios que Deus tem para com a sua vida ao redor da terra. Xaramanagás. Meu Deus, eu não gosto de trazer palavras sentado. Aleluias. Enquanto ele murmurava e indagava a Deus por tudo que havia sucedido com o seu povo, Deus surpreende o profeta. Deus abre o céu e o profeta Ezequiel tem visões de Deus. Ele vê 4 querubins, cada um com 4 rostos. Aleluia, seus rostos eram rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia. Aleluia,
Esses seres angelicais que nós contemplamos ao fazer essa leitura, nesta visão de Ezequiel, são os seres, aleluias, que manifestam a glória de Deus aos homens na terra. Aleluias, eram os mesmos que guardavam o jardim do Éden depois da queda do homem. Aleluias, os mesmos que estavam nas extremidades, no propiciatário, aleluia, sobre a arca da aliança. E são os mesmos que veio ao encontro do profeta Ezequiel, lá no rio Quebar, conduzindo a carruagem e trono do nosso Deus, que está sempre em movimento constante, para o profeta Ezequiel ter uma experiência íntima com ele. Ele precisava, aleluias, ver que Deus estava vivo, aleluias, assentado em seu trono, rodeado de toda a glória do céu e da terra, aleluias, com controle de todas as coisas, com controle de todos os segmentos da terra, aleluias. Santo é o nome do Senhor. Ele estava começando o seu ministério, faltava 11 anos para a destruição de Jerusalém, a convicção da sua chamada sacerdotal. Como eu já disse, não bastava. Ele precisava ter essa experiência com Deus, uma experiência sobrenatural para executar os desígnios, propósitos de Deus, aleluia, na sua vida, dentro, aleluia, da Babilônia. Aleluia. Tem muita gente que foi chamado, todos nós somos chamados, poucos são escolhidos. Ah, pastor, eu sou chamado, mas eu não creio que eu sou escolhido. Todos são chamados, e todos aqueles que buscam Deus, aleluia, buscam uma intimidade com Deus, não deixa, passa de ser chamado, aleluia, para se tornar também escolhido. Então, se você está me ouvindo nesta manhã e você não acha que você é escolhido, passa a buscar a Deus, ter uma intimidade com Deus, porque você vai deixar de ser chamado e também vai ser escolhido. Então você vai passar a ser chamado e escolhido para um propósito específico de Deus ao redor da terra nesse tempo do fim. Xaramanagás. Mas você tem que ter uma experiência com Ele. Muita gente que andava conosco em outrora, aleluia, pregando, falando em mistério, já não estão mais no nosso meio. Aleluia, sumiram, desapareceram. Por quê? Só queria ser chamado. Não queria ser também escolhido, porque não queria pagar o preço. Aleluia. Rapaz, olha, eu sou carioca. E às vezes eu uso algumas expressões, mas eu dou graças a Deus pela misericórdia de Deus na minha vida. Porque, olha, se não fosse a misericórdia dele, talvez hoje eu não estaria pregando essa palavra para você. Aleluia, mas Deus é misericórdia, a sua misericórdia, ela excede todo entendimento. Aleluia. Deixa eu só trazer uma informação para você, para me situar você aqui dentro desse contexto desta palavra. A invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, ela aconteceu em 3 etapas. A primeira etapa foi no ano 605 a.C. Nessa etapa, os jovens judeus foram escolhidos e levados para a Babilônia. E dentre eles estava Daniel. Ou seja, Daniel já havia chegado na Babilônia 9 anos antes do profeta Ezequiel, aleluia, na primeira leva de exilado, e servia na corte de Nabucodonosor. Já havia feito história, estava fazendo história e estava deixando um legado àquela geração que se encontrava ali dentro. Jeremias estava pregando aos judeus que ficaram em Judá e já era muito conhecido. A segunda etapa foi a do ano 597 a.C. Nessa etapa, Nabucodonosor levou 10.000 cativos, dentre eles o profeta Ezequiel. E a terceira etapa foi no ano 586. Aí, 11 anos depois de Ezequiel pregar, aleluia, dentro dessa nação, aí é a terceira etapa, quando Nabucodonosor vem e destrói completamente Jerusalém e o templo de Salomão. Agora preste bem atenção.
Agora no que eu vou falar. O profeta Ezequiel, para fazer história e deixar legado de profeta, homem de Deus da sua geração, ele precisava ter essa experiência íntima com o seu Criador. Aleluias! Ouça-me nesta manhã. Não basta ter a convicção da sua chamada para ser homem de Deus. Tem que ter uma experiência e saber que Deus está vivo, que Ele é que opera tanto o querer, tanto o efetuar de todas as coisas que existem na terra. Meu Deus. Xande Karamanai. Aleluias. Meu Deus. Aleluia. O segundo requisito que um homem de Deus tem que ter antes de ser enviado às nações, aleluias, para ganhar almas ao redor, aleluias, da terra para Deus, é estar sempre sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Deixa eu correr. Meus amados, quando nós lemos aqui a Bíblia, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 26 a 28, nós entendemos que Ezequiel, ele começa a prestar atenção para dentro da sua visão. E quando ele focaliza bem, aleluias, a sua atenção na visão que ele estava vendo, ele vê dentro do carro-trono de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assentado sobre o seu trono, rodeado de todo o poder do céu e da terra. E a Bíblia diz que quando ele vê a glória do Senhor, ele cai com seu rosto em terra. E quando ele vê a glória de Deus, ele cai com seu rosto no chão. E nesse ato de cair ao chão, a Bíblia diz que ele ouve a voz de quem falava com ele. Apesar da glória, ele estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Temos que ter experiência com Deus, íntima com Deus. Começar a ver visão. O mundo espiritual, aleluias, ele tem que ser normal para nós. Esse mundo espiritual, ele tem que se tornar, aleluias, um mundo normal, um mundo que nós tenhamos acesso toda vez que nós nos coloquemos em oração para ver a atuação das potestades, dos principados, para ver os anjos de Deus, para ver Deus assentado no seu trono. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Ele estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aí no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, a Bíblia diz que aquele que falava com ele, filho do homem, põe-te de pé, diz, põe-te de pé, e eu falarei contigo. E o próprio Espírito que falava com ele, entra dentro dele e coloca ele de pé. E aí ele escuta a palavra, as instruções que o Espírito estava dizendo para ele, os propósitos e desígnios de Deus que ele iria executar na terra dos viventes. Aleluia! E diz, meu povo se rebelou contra mim, são rebeldes e de coração duro. Vai no meio dele e diz, assim diz o Senhor, quer eles ouçam ou não, eles hão de saber que esteve no meio deles um homem de Deus, um profeta. Você é homem de Deus, meu querido, você é um profeta de Deus. Quando eu falo homem nos dois gêneros, masculino e feminino, aleluia, não importa se na cidade que você está pregando, ninguém te honra. O que importa é que uma hora eles vão saber e entender que estava no meio deles um homem de Deus, um profeta, e é isso que basta para o nosso Deus. Aleluia! Quando o Espírito Santo de Deus falava comigo a respeito desses versículos, ele falava assim, Josimar, ter visões da parte de Deus, está envolvido na glória, no reteté, prostrado com o rosto no chão. É muito bom, mas isso de nada vale se o homem de Deus não estiver sensível à minha voz de comando, a voz de comando do Espírito Santo de Deus, que te instrui, aleluia, em prol, querer e efetuar de Deus em nossas vidas. Aleluia, você, aleluia, que é homem, aleluia, de Deus, mulher de Deus,
Você tem que estar sensível a essa voz para receber o comando, para poder sair, aleluia, ao redor da terra, trazendo as almas para os pés de Jesus Cristo. Aí, quando Deus me deu esses versículos, o entendimento, aleluia, aí eu pude ter um entendimento mais profundo. Ele apenas estava querendo me dizer que dentro das igrejas tem muita, escuta-me nesta manhã, tem muita gente com chamadas específicas. Ei, você tem uma chamada específica. Está na tua incumbência rodear a terra e levar as almas aos pés de Jesus Cristo, acompanhado de maravilhas e prodígios, libertando os cativos, curando, aleluia, os paralíticos, os aidéticos, cancerosos. Aleluia. Aí me veio o entendimento que dentro das igrejas tem muitas pessoas com chamadas específicas, chamada para ressuscitar mortos, chamada para fazer paralítico andar, surdos ouvir, mudo falar, pessoas com dons para curar, aleluia, doenças como câncer, como AIDS. Aí, pessoas que só vivem pulando, só vivem falando em línguas estranhas, aleluia, prostrado sobre os seus rostos, buscando somente a glória, dentro de quatro paredes, dentro das igrejas, e não estão sensíveis à voz de comando, à voz de instrução do Espírito Santo de Deus. O tempo passa, elas esfriam, e alguns ainda viram as costas para Deus, abandonam a chamada, o propósito específico que Deus tinha para a vida deles. Meu Deus, é hora de você voltar, retomar sua posição diante de Deus, ter um encontro com Ele, estar sensível ao teu espírito e fazer a obra para Deus ao redor da terra. Não deixe passar a sua vez, ainda há tempo, aleluias. Aí eu pergunto para você que está online, por que isso acontece no nosso meio? A resposta é essa: porque para fazer a obra de Deus ao redor da terra, ganhando almas para o reino, o homem de Deus tem que estar sensível à voz de comando do Espírito Santo de Deus, para receber as estratégias e operar o querer de Deus ao redor da terra dos viventes. Aleluia! De pé! Sem se importar com o que as pessoas dizem ao seu respeito. O que importa para Deus é que nós preguemos a sua palavra, quer eles ouçam ou não, eles hão de saber que esteve no meio deles homens de Deus e profeta como nós, como eu e você. Santo é o nome do Senhor. E o terceiro requisito que um homem tem que ter antes de ser enviado às nações, ganhar alma para o seu reino, aleluias, ao redor da terra, é ter uma estrutura firme diante de Deus e diante dos homens, em meio às percas e às adversidades. Meus amados, nós lemos o capítulo 24 e nós entendemos e vemos aqui que Deus estava indo ao encontro do profeta Ezequiel para avisar Ezequiel que ele perderia o desejo dos seus olhos, a sua fortaleza, o gozo do seu ornamento, a saudade da sua alma, que era a sua esposa, a pessoa que ele mais amava nesta vida. Ou seja, em nosso linguajar, que Deus mataria a sua esposa para que seus propósitos na sua vida pudesse ser cumprido, aleluia, em sua geração. E Deus faz uma exigência tremenda, horas antes do acontecimento. Olha, Ezequiel, quando isso acontecer, veja bem, você não vai lamentar, aleluia, a sua morte publicamente, nem participará dos rituais de luto, porque o homem de Deus, o homem que eu chamo para fazer a minha obra, tem que ter uma estrutura firme diante de mim e dos homens na terra, e em meio às percas, em meio às adversidades, não importa, aleluia, tem que ter uma estrutura de homem, aleluia, de Deus. Queridos, preste bem atenção aqui nesse ponto.
Manter a estrutura de crente fiel em meio às percas de um de nossos entes queridos não é fácil. Quem já perdeu pai, mãe ou filho sabe como é. Podemos ver que Ezequiel, embora estivesse sob grande tristeza por causa da morte da sua esposa, ele foi obediente a Deus. Ele continuou pregando a palavra de Deus. Eu que já perdi meu pai, perdi a minha mãe, perdi meu filho em 2007, que foi manchete, assunto dos jornais aí no Brasil. É um jovem chamado Andrew que foi morto dentro do Padre Severino por os agentes que guardavam ali aquele lugar. São guardas municipais ou polícias que trabalham dentro do Padre Severino. Eles falam, a gente matou meu filho dentro daquele estabelecimento. Eu mesmo já havia passado por aquele lugar várias vezes e eu sei como é que é. E ali meu filho foi covardemente assassinado. Mas eu dou glória a Deus, porque os propósitos não param. Os propósitos continuam. Em meio às percas, em meio à dor, aleluia, o que importa é que o plano de Deus se estabeleça em nossas vidas. Mesmo não demonstrando nenhum sentimento pela perca da sua esposa, ele continuou profetizando dia após dia a um povo rebelde. Ele compartilhava com Deus o seu sofrimento e vice-versa. Ele sofria pela perca da sua esposa, que Deus havia matado, e Deus sofria pela perca do seu povo e pela destruição de Jerusalém que iria acontecer, e vice-versa. Porque Deus também ficaria sem o seu povo, sem a sua cidade e sem o seu templo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, manter uma estrutura firme diante de Deus e dos homens para demonstrar fidelidade a Ele, às vezes significa pagar um preço muito alto, mas vale a pena perdermos algo para estabelecer, aleluia, a vontade do nosso Criador em nossas vidas, na vida daqueles também que ainda vão conhecer a Deus. Xanda Karamanás. Oxalá que estejamos sempre preparados para honrar a Deus, ao nosso Criador, nesse tempo do fim. E eu vou terminar nesse 4 requisitos. Aleluias! O 4 requisito que um homem de Deus tem que ter antes de ser enviado às nações para ganhar almas para o reino de Deus ao redor da terra é cumprir a sua chamada com excelência. Meu Deus, aleluias. O que eu quero dizer com isso? Cumprir a sua chamada com excelência. Quero dizer que todo homem de Deus que vai ser enviado às nações ou já está indo de encontro às nações, ao redor da terra ganhar almas, eles têm que profetizar desta maneira. Assim diz o Senhor, cumprir a sua chamada com excelência, aleluia, com acompanhamento de maravilhas e prodígio. Os mortos têm que ressuscitar, os paralíticos têm que voltar a andar, aleluias, aleluias, os surdos têm que voltar a ouvir, os mudos têm que voltar a falar, os cancerosos têm que ser curados, os aidéticos têm que ser curados, os oprimidos e cativos têm que ser libertos das drogas, do álcool, do cigarro, da prostituição. Aleluia! Nós temos que rogar, aleluia, o batismo com o Espírito Santo dentro das igrejas e muito mais. Aleluia! Santo nome do Senhor. Estando sempre de pé, sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E isso para mim, pastor Josimar Ferreira, é cumprir a chamada de Deus com excelência. Xanda Karamanás. Eu vou terminar dizendo, olha, Deus te chamou para um propósito exclusivo, aleluia, ao redor da terra. Aleluia, nesse tempo do fim, nós vamos ser levantados para fazer história,
aleluia, deixar legado às gerações que se seguem para levar milhares de almas ao redor da terra aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Xandaramanagasúbria, Shemenegias tokenemenas. Receba esta palavra nesta manhã, aleluia, que vem da parte do nosso Deus. Eu fico por aqui e até a próxima. Aleluia, eu quero deixar a paz do nosso Senhor para todos vocês. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Até a próxima.